que a gente possa dar continuidade, então, ao nosso estudo da semana passada. Para quem não esteve aqui na semana passada, nós estávamos estudando a primeira revelação, ou seja, em resumo assim, grosseiro, os 10 mandamentos, né, à luz do Espiritismo. Na semana passada, nós gastamos bastante tempo falando sobre de onde veio esses 10 mandamentos, como é que eles foram trazidos, as diferenças dele, né? Como que ele é interpretado e tudo mais. E falamos bastante, praticamente, todo o primeiro mandamento, que é o mandamento fundamental, por isso que muito se falava sobre esse mandamento, que a discussão de qual dos mandamentos é o mais importante, por qual que a gente tem que cumprir, né? Que o resumo dele é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Esse é o resumo do resumo do resumo e já é o creme de la creme, já a tradução mais atualizada dele. E aí, por isso que se diz, se você cumpre o primeiro mandamento, você cumpre todos os outros. Mas ele é muito difícil de cumprir, sim ou não? Nós vimos o quão profundo é esse conceito de amar a Deus. Os demais mandamentos, eles são ilações desse primeiro. Então, são formas da gente demonstrar como a gente ama a Deus, como a gente pratica a caridade, como a gente não deve praticar a iniquidade, a injustiça e tudo mais. Então, por isso que, de fato, quem sintetizou isso pela primeira vez, que foi Léo, né? Avô de Gamaliel, mentor de Paulo de Tarso, que o primeiro mandamento é o resumo de todos os demais. E continua sendo até hoje, tanto que essa é a bandeira do Espiritismo. Mas vamos, então, sem mais delongas, vamos ao segundo mandamento. E aí a gente vai vendo, a gente tem uma sensação que alguns a gente cumpre, outros não, a gente já chegou e é isso que a gente vai começar a ver. Então, o segundo mandamento é: não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Então vamos lá. Algumas traduções você pode encontrar: não pronunciarei o nome do Senhor em vão. Tá? Algumas pessoas acham que não pode falar o nome de Deus. Assim, se acontece alguma coisa, assim, ai meu Deus. Eu falo assim, não posso falar Deus, ai meu Deus, que eu não posso falar meu Deus. Aí já falei umas 15 vezes, né? E fica nessa puerilidade. É pueril isso. O que não se pode é falar em nome de Deus em vão. E o que significa isso? Primeiro a gente tem que entender o que significa nome para a cultura hebraica. Tá? Se a gente compreende, porque falar o nome para a cultura dos hebreus é a missão. Então se atribui o nome à missão daquele ser que está na Bíblia. Por exemplo, Abraão. Abraão é o pai da humanidade. É o pai de todos. Por isso que todo mundo descende de Abraão. Então o nome, o significado do nome é a missão daquele ser. Jesus. Já se perguntaram o que significa Yeshua? Yeshua significa salvação, salvador, né? Então, é por isso que Jesus brinca quando tem aquele fariseu que está em cima da árvore, e aí ele quer ver Jesus, e aí ele chama, vem aqui e tal, não sei o que lá. E aí ele vai para a casa dele. Lembram dessa passagem? Sim ou não? E aí Jesus fala assim, Jesus entrou na sua casa. E aí quando você lê a Bíblia em português, você fala, Jesus deve ser meio maluco, né? Primeiro ele se fala na terceira pessoa. Eu imaginei, Ayrton agora vai palestrar para vocês. Quem é que fala em terceira pessoa? Só maluco, né? Então, quando você... E segundo, todo mundo sabe, né? Se ele entrou na casa dele, é porque Jesus entrou, né? Então, quando você estuda, por isso que eu estudo a Bíblia no hebraico, em algumas coisas, em algumas partes, né? Porque a gente entende mais. O que Jesus quis fazer uma brincadeira. Em vários momentos, Jesus é muito alegre. Não é aquele Jesus que a gente estava acostumado até o The Chosen, né? Porque agora o The Chosen tem um Jesus mais alegre, um Jesus mais animado, não é mesmo? Um Jesus gente boa. É uma brincadeira. Ele fala assim, a salvação entrou na sua casa. É isso que ele está querendo dizer. Então, quando ele... Não é Jesus, ele tá brincando com o nome dele, né? Que a salvação entrou na casa dele.
Então, por isso que ele não é qualquer salvação. Ele é Jesus, o Cristo. Né? Então ele é Cristo, vem do grego, né? Que significa ungido, aquele que é o escolhido, né? Que em hebraico é Messias, né? O Messias. Então é o mesmo posicionamento, né? Então, primeira coisa a gente tem que entender que nome, então, e qual é o nome de Deus? Ali eu coloquei para vocês aquelas 4 letrinhas ali, ó. Então, Deus é o impronunciável. Como é que você pronuncia isso? Algumas pessoas chamam de Yahvé, né? Algumas pessoas chamam Jeová, que daí já é uma tradução de Yahvé. Mas o objetivo dessas letrinhas é que isso aqui, cada letrinha delas tem um significado. E esse significado, como é que a gente chama? Acróstico? Que daí acróstico, né? Que a gente chama assim? É isso. Sabe o que significa essa letrinha? Aquele que é, sempre foi e será o imutável. Aquele que é, sempre foi e o será. E por que você não pode pronunciar? Por isso que ele é trazido dessa maneira. Porque quando você pronuncia, você delimita. Então, o impronunciável serve para a gente não delimitar. Isso numa primeira camada, certo? Mas numa segunda camada, o alerta desse mandamento é não utilizar, não é que não pode falar o nome de Deus, é não utilizar em vão. Ele está falando aqui comigo, com a Marisa, as pessoas que se propõem a falar em nome de Deus. Os fariseus, os padres. Esses é que não podem pronunciar. Não pronunciar o nome de Deus em vão é não usurpar o sagrado para interesses mesquinhos. É não justificar uma guerra em nome de Deus. Quantas guerras foram justificadas em nome de Deus? Então, algumas pessoas de maneira pueril nos Estados Unidos, para não falar oh my God, não falam oh my gosh. E acham que estão cumprindo o mandamento. O mandamento não é esse. O mandamento é não usurpar o nome de Deus em vão. É não pegar o nome de Deus para ganhar dinheiro, para aliciar pessoas. Para falar em nome de Deus para abusar de pessoas. De várias razões. Isso é não falar o nome de Deus em vão. Não é não falar, ah, meu Deus me proteja. Meu Deus, faça isso. Tudo bem, às vezes a gente fala, meu Deus, queria ganhar na loteria, e é em vão mesmo, né? Porque você está usurpando o sagrado. Então, na verdade, é para com cada um de nós não utilizar para fins mesquinhos o sagrado, mas é sobretudo para as pessoas que pronunciam-se e chegam aqui para falar em nome de Deus. Porque, no final das contas, é isso que nós estamos fazendo, sim ou não? Então, quando nós estamos falando em nome de Deus, nós temos que respeitar o sagrado. E é por isso que Jesus tanto condenou quem? Os fariseus. Por quê? Porque eles usurpavam o sagrado. Eles falavam em nome de Deus, mas eram um sepulcro caiado. Jesus não era contra os fariseus. Jesus era... Tanto que o tio dele era fariseu. Pai de João Batista. Era fariseu. Nicodemos era fariseu. Quantos fariseus? Ele não era contra os fariseus. Ele era contra os fariseus, que eram quem detinham o nome de Deus, e que falavam em nome de Deus para se usurpando o sagrado. Tanto que ele vai, aquela passagem fantástica de Mateus, que são os 7 ais, ele fala lá, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Porque ele está falando conosco quando a gente vem aqui em nome de Deus e utiliza essa em nome de Deus para si próprio. E não era assim que acontecia. E aí ele fala assim, você inventa a regra para você ganhar dinheiro, ou para você ficar mais rico, ou para você ficar melhor perante a sociedade. Em nome de Deus,
usurpando o sagrado para pessoas que muitas vezes acreditam em você e que estão lá depositando toda a sua fé e confiança naquela mentira que você está dizendo e fecha a porta do céu para aqueles que querem. Não entram e não deixam as pessoas que querem fazê-lo entrar. É isso que Jesus falou. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundícia, ou de podridão, depende da tradução. É isso. A pessoa... E é isso que é o bom do espiritismo, porque no espiritismo nós não somos párocos, que nós viemos aqui dar a nossa visão e nós somos o dono da verdade. Esse é o grande ponto do espiritismo. Nós somos todos aprendizes em busca de um caminho melhor. E eu principalmente. É por isso que às vezes a Sandrinha brinca, porque ele é meu mestre. Eu falo para ela, mestre só tem um. Chama-se Jesus. Ele foi o verdadeiro rabi. O mestre. O rabi. E eu brinco, até uma expressão que eu sempre gosto, eu estava comentando, minha verdadeira profissão de paixão é ser professor. Mas dentro do espiritismo só conheci um professor. Chamava-se Hipólite Léon Denisard Rivail, vulgo Allan Kardec. Eu sou um aprendiz. E todos nós o somos. Porque senão eu sou um sepulcro caiado. Porque eu venho aqui, uma das palestras mais difíceis quando a Marisa fala, eu sempre faço todo ano, que é para fazer o homem de bem. E aí não pode achar que eu sou um homem de bem do modelo que está lá. Eu estou muito longe de sê-lo. A única diferença é que eu estou tentando. Essa é a diferença. Eu estou tentando e continuo errando. Porque senão a gente usurpa o sagrado. É por isso que Jesus chama os fariseus do quê? De serpentes, raça de víboras. As pessoas acham que Jesus perdeu a calma, não tem? Ai, que Jesus fica muito nervoso quando fala. Não, Senhor, isso tem um significado. Por quê? Qual que é o significado? Ele não está xingando eles. Ele está falando a mesma coisa. Ele está falando que todo mundo hebreu era filho de Adão. Sim ou não? Mas esses que usurpam o nome de Deus para se beneficiar, eles não são filhos de Adão, eles são filhos da serpente. É isso que eles não são, porque vocês desvirtuam o Deus. Por isso que ele chama de serpente, raça de víbora, porque vocês não são filhos de Adão. Porque se vocês se comportam como filhos da serpente, que tira Eva e Adão do paraíso. Simbólico, porque isso é um símbolo. O que a serpente fez? Vocês acreditavam que no paraíso a serpente fala? Não, né? O que ela fez? Ela fez comer qual? O quê? Que maçã, senhores. Onde é que é o fruto proibido? Eu tenho uma teoria que... Bom, primeiro que não é maçã. Maçã foi algo criado na Idade Média, porque a maçã, quando você corta no meio, parece uma coisa que pode ser interpretada de maneira obscena. Né? E aí, vamos utilizar a maçã como fruto proibido. Mas não é. Porque Eva comeu e bebeu do fruto proibido. Então é um coco. Sei lá, só pode ser coco, né? Como é que você pode comer e beber? Que fruta que você come e bebe? É um coco. Né? Essa é a minha teoria, mas eles não falam qual é. Tá? Não, é a minha teoria, né? Agora, e por que isso é muito sério? Isso é que é o problema. E eu vou usar de Emmanuel para responder para vocês o porquê que isso é muito sério. Emmanuel escreveu num dos livros mais... O primeiro livro que ele escreveu chama-se Emmanuel. E ele diz assim... E aí ele vai dizer o porquê que violar o segundo mandamento é muito sério. E ele diz assim, desculpa até. Está em Emmanuel, depois ele repete parte desse texto em A Caminho da Luz. Tá? E aí ele diz o seguinte, o resultado dos erros religiosos. Todas essas atividades bélicas, todas as lutas antifraternas nos seios dos povos irmãos, quase toda a totalidade dos absurdos que complicam a vida do homem
vieram da escravização da consciência ao conglomerado de preceitos dogmáticos das igrejas que se levantaram sobre a doutrina do Divino Mestre, contrariando as suas bases, digladiando-se mutuamente, condenando-se umas às outras, em nome de Deus. Aliado ao Estado, o cristianismo deturpou-se, perdendo as suas características divinas. Então, o que acontece quando você viola o segundo mandamento? Todas as guerras, quase todas as guerras que nós tivemos, e que nós temos ainda, nós temos uma guerra aprovada pela Igreja Ortodoxa Russa. Nós temos uma guerra de culturas religiosas de dois povos que acreditam no mesmo Yahvé. Um digladiando-se aos outros e cometendo atrocidades mútuas. Isso é violação do sagrado. Isso é muito sério. Porque quando a gente lê o mandamento e acha que não pode falar meu Deus, e se você não fala meu Deus, a gente fica na casca. Isso é muito mais profundo do que o que pode parecer. Pronunciar o nome de Deus em vão é provocar guerras, conflitos, lutas. Quase todas as lutas foram provocadas por desvirtuamento da palavra de Jesus, que só pregou o amor. Então temos que tomar cuidado. Quando virmos pessoas que estão violando o segundo mandamento, ou temos o direito de nos afastarmos, ou temos o dever de alertar os outros. Porque este desvirtuamento do segundo mandamento pode causar atrocidades, violências. Quantas crianças foram aliciadas em nome de Deus? Quantas pessoas perderam fortunas em nome de Deus? Enganadas pela violação do segundo mandamento. Entenderam? Então, a próxima vez que você pronunciar Deus, não fica com medo. Porque o buraco é muito mais embaixo. É muito mais embaixo do que isso. Terceiro mandamento. A gente tem que cumprir 9 mandamentos. Eu fiquei uma palestra inteira falando só sobre um, agora tem que correr. Não. É porque o primeiro é o mais importante, né? Vejam como tudo decorre daqui. Se você ama a Deus, você não pode usurpar o sagrado, porque você não tem esse direito. Você não tem. Como é que você ama a Deus e ama o seu próximo se você usa o nome de Deus para enganar o próximo? Não tem como. Agora esse aqui é legal. Esse gera a maior... Lembrai-vos de santificar ou guardar o dia de sábado. Ou lembrar de guardar o dia de sábado para o santificar. E o que diz esse mandamento? Que a gente não pode fazer nada. Aliás, se você pega lá em Êxodo, tem uma lista de coisas que você não pode fazer. Você não pode pegar água, você não pode fazer sequer, você não pode fazer o seu burro trabalhar, você não pode fazer sua vaca trabalhar, você não pode fazer as pessoas, os seus escravos, tem um monte de coisa que você não pode fazer no dia de sábado, tá? Só que essa é a interpretação fácil. Vamos entender. Primeiro a gente tem que entender o que é santificar. Se a gente não entender o que é santificar, a gente não vai entender o que é guardar o sábado para santificá-lo, sim ou não? O que é santo? O que é santificar? Santo é reservado. Para o hebraico, aquilo que eu santifico não tem nada a ver com o santo da Igreja Católica que foi inventado depois. Tem nada a ver. Santificar é reservar, é cuidar. É por isso que quando eles andavam no Êxodo, a Arca da Aliança, onde era guardada supostamente os 10 mandamentos, estava santificada no meio das tribos, ou seja, estava guardada, protegida. Então, e é por isso que quando você pega o final do Êxodo e você vê onde que ela vai ficar guardada no Templo de Salomão, é no Santo dos Santos, que é no guardado do guardado. É mais guardado ainda, tá? Então, se eu falo assim, olha, eu vou chegar tarde da palestra, santifica a minha comida para quando eu chegar com fome. O que é isso?
guarda a comida. Mas não é guarda a comida. É guarda com cuidado, é guarda na geladeira, não deixa aberto para as moscas pousar. Isso é santificar. Então, primeira coisa. Então, quando ele fala para guardar, por isso que a expressão guardar é bom quando vem na tradução, porque ele diz, não esqueça de guardar o sábado. Tranquilo? Beleza. Então, primeira coisa. Exato. Então não santificou direito. Tá vendo? Por... Então, primeira coisa a gente tem que entender. É guardar, é reservar. Reservar com cuidado. E o sábado? Bom, se você acha que o sábado é o sábado, o dia de sábado, eu tenho um lamento para vocês. Porque que dia é dia de sábado? Sábado é sabat. Ok, sábado é sabat. Que coincidentemente é o único dia que eleva o número do 7. 7 tem toda uma questão divina, o número 7, parari, parará, papapá. Mas o fato é, que dia é sábado? Depois de sexta. É uma resposta boa. Qual o calendário que a gente está falando? Se eu começar a falar de calendário, são 3 palestras para eu falar de calendário. O seu sábado não é o sábado. Pode ter certeza disso. Nós utilizamos um calendário chamado calendário gregoriano. O Papa Gregório, vendo que o calendário juliano estava meio errado, porque ele não considerava algumas coisas, né? Ele, lá em 1700, 1600 e pouco, ele pede para reescrever o calendário. Nessa brincadeira nós já perdemos 7 anos. Tá? Então nós nem estamos em 2024. Tá? Nós estamos 7 anos a mais. Tá? Já para começar, porque você não sabe nem o ano que você tá. Do nada, do zero. Tá? Para começar, você acha que você tá indo. Então quem pensa que sábado é um dia do calendário, me desculpem, vocês não sabem nem o dia que vocês estão. Nem eu sei. Tá? Por quê? Quem define qual é o primeiro dia? Domingo. Quem que... O calendário judaico é um calendário lunar. O calendário gregoriano, ele é luno-solar. Então, além dos 7 anos, nós perdemos um monte de dias, porque teve que recontar. Tá? Esse calendário dos hebreus era o calendário dos babilônicos, que também se perdeu. Aí tem toda aquela história que eu falo do Natal, da homenagem a Deus Mitra, da paz. Aí tem um monte de coisa que a gente incorporou. Então, meus amigos, se vocês pensam que hoje é quarta-feira, dia 29 de maio de 2024, isso é para você, dentro da nossa ignorância e do nosso calendário. Então, primeiro de tudo, você não sabe nem o dia que você tá? Então já começa daí. Aonde que tá o sábado nisso? Tô mentindo isso? É, boa. Então vamos lá. Então agora nós chegamos no ponto. Ninguém tá falando de sábado. Naquela época se falava de sábado porque no calendário deles você precisava reservar um dia para Deus. E aí se quantificou o sábado. Aqui nós estamos falando que não é o sábado do calendário. Nós precisamos reservar um tempo para Deus. É isso que significa isso. E veja só como esse mandamento é legal. Ele nem exige muito. Ele fala assim, olha, você, para ir para o mundo de regeneração, você só precisa guardar 1/7 do seu tempo para Deus. Para fazer o quê? Ficar sem fazer nada? Aí Jesus já explicou que não é para ficar sem fazer nada. Tá lá, Jesus já disse que era para fazer. O que Jesus falou? Vocês lembram de Jesus? Jesus estava lá no sábado e tal, ele resolve ir lá pra mesquita. E aí... Mesquita. Mesquita ele não foi mesmo. Pra mesquita ele não foi mesmo. Jesus foi lá pro templo e tal, não sei o que lá, de repente chegou um rapaz com a mão mirrada. Já viram? Com a mão mirrada. Aí Jesus pegou e falou, vem cá.
Aí, Jesus e tal, não sei o que lá, aqui eu tenho a mão mirrada, não sei o que, parari, parará. Eu falo, vem cá. Aí vai lá e curou o moleque com a mão mirrada, o senhor lá com a mão mirrada. E aí o que os fariseus falaram? Seu mestre não respeita a lei? Como assim? Ele vai curar no sábado? Como assim que ele vai fazer um negócio no sábado? Ele não pode fazer isso no sábado. O que Jesus respondeu? O sábado é de Deus. Vocês esqueceram o primeiro mandamento? Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E o que significa isso? Ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todos os seus muitos. E você só ama a Deus com todos os seus muitos quando você faz isso para o seu próximo. Qual é a sua missão? Qual é a missão de Jesus? Yeshua. A salvação. E o que ele falou? Eu sou o Salvador. O sábado é de Deus. O cara veio com a mão mirrada. 1 mais 1 é igual a... Que sábado, galera? O sábado é de Deus. Ele nos põe com a nossa missão para que Deus utilize a gente. O que era amar com todos os seus muitos? É colocar à disposição de Deus os seus muitos, e os muitos de Jesus era a salvação. Os muitos de Jesus era a salvação. E aí ele falou assim, bom, se os meus muitos é a salvação da humanidade, o cara chegou com a mão mirrada, Deus falou o quê? Coloca à disposição de Deus o seu tempo para que Deus opere em você o milagre que precisa ser operado. E essa foi a resposta de Jesus. O sábado é de Deus. E ele não está falando de sábado calendário, ele está falando do tempo. Ele está falando assim, aproximadamente 1 dividido por 7 dá 16%. Aí, mas gasta 16% do seu tempo e põe à disposição de Deus para que Deus opere o milagre por você. Porque isso é a salvação. E se você achar que você não pode fazer nada no sábado, azar o seu. Continue não fazendo e a gente se encontra no próximo mundo de primitivo. Vai ser missionário e vai usar todos os dias, que não vai ter calendário naquela época. O calendário foi inventado bem depois. Senhores, não podemos ficar, não há mais tempo para a gente ficar no pequeno. Não há mais tempo para a gente ficar perdendo para discutir que horas começa o sábado? Que horas que começa sábado? Meia-noite no teu calendário, porque no calendário hebraico é 6 da tarde, de sexta. Então, gente, a gente vai ficar discutindo o pequeno, quando aqui está colocando o grande. Coloque à disposição de Deus 16% do seu tempo, porque esse é o caminho para o mundo de regeneração. Agora, se você quer ir para um mundo melhor, aí fica tranquilo. Tem outras pessoas que já ensinaram, são esses caras aqui, que faz o inverso. Guarda 16% para você e usa o restante para Deus. E esses caras aqui utilizaram 95% do tempo à disposição de Deus. E vocês acham que esses caras aqui não vão entrar no céu porque eles trabalharam e curaram no sábado? Esses caras já estão no céu faz tempo. Céu. Entenderam? Sim ou não? Temos que guardar o sábado. Temos que guardar o sábado para colocar à disposição de Deus. 16%. Nem é muito, sim ou não? Eu às vezes fico contando, né? Pô, já dei palestra na aula nessa semana. Falei assim, tô devendo. Normalmente eu tô devendo. Agora vai. O que eu gosto dos 10 mandamentos é que todo mandamento que a gente passa fala assim, esse aqui eu cumpro. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Presta atenção nesse mandamento. Porque muitas pessoas acham que esse mandamento é amar pai e mãe. Não é. Primeiro de coisa, amar, Jesus já disse quem que a gente tem que amar. Quem que a gente tem que amar? Até os nossos inimigos. Então, se você amar o seu pai e a sua mãe, você está fazendo mais que obrigação.
Porque você tinha que amar o inimigo. O mandamento é honrar. É honrar. Então aqui tem um dever a mais. Ayrton, mas meu pai me abandonou. O Ayrton, minha mãe me abandonou. Meu pai ou minha mãe foram pessoas ruins. Senhores, eles te deram o melhor que eles puderam. E mais ainda, eles te deram a oportunidade de reencarnar. A partir de agora é com você. Então honre mesmo assim. Mesmo assim. Porque aqui no mandamento não diz assim, honrar pai e mãe desde que eles cuidaram de você. Tá escrito assim? Tem uma condicionante aqui ou não vi? Ou só é uma interpretação minha? Não. Então é honrar. Porque estas pessoas co-criaram com Deus, eu vou usar a expressão de Emmanuel, essas pessoas co-criaram com Deus em plano menor para nos dar a oportunidade de reencarnar, para que nós pudéssemos passar num processo evolutivo e caminharmos no bem. Porque podemos caminhar no plano espiritual? Podemos, mas é mais difícil. O processo evolutivo no plano espiritual é mais difícil, porque não somos submetidos às provas, às expiações, como nós somos submetidos no processo reencarnatório. Então, mesmo que essas pessoas não tenham cumprido o papel que vos foi confiado, o problema é delas. Honre do mesmo jeito. Porque ela deu, mais do que só a vida, é a oportunidade reencarnatória. Esse é que é o grande ponto. Então temos que honrar. E o que é isso? Aí Kardec fez uma coisa fantástica. Eu tenho que citar as pessoas que são melhores do que eu, porque não adianta eu ficar inventando, né? E Kardec, ele faz um resumo disso e fala assim, ó. O mandamento honrai vosso pai e vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama o seu pai e a sua mãe. Como é que você vai amar? Você tem que amar o inimigo, você não ama o seu pai e a sua mãe, então... Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles. O da piedade filial. Quis mostrar, por essa forma, que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Uau! Isso é Kardec. Por isso que não adianta eu ficar falando. Kardec, como é que eu vou falar um texto desse? Se eu não ler o que Kardec colocou. Kardec resumiu o que é isso. Então, esse é o dever que nós temos para com o nosso pai e nossa mãe. Independentemente se isso é recíproco. Legal ou não? E a gente achava que era só pedir bênção. Bença, mãe, bença, pai. É um pouco mais profundo do que isso. E aí o Kardec é genial, né? Porque ele escreve isso em 1862. Tá? Em 1862, quando você tinha relações parentais muito complicadas, tudo atreladas às questões consanguíneas e, consequentemente, atreladas às questões de herança. Porque o Código Civil é um código que estabelece relações de filiação por uma questão hereditária. Tá? É só isso. Não tem amor. Eu sempre brinco. Desde a minha primeira aula de direito civil, eu brinco assim, falo assim, olha, vocês não aprenderam nada comigo, aprendam uma coisa, não casem. Aí todo mundo fala, como assim? Né? Porque o casamento por direito civil são duas pessoas, no caso do Código Civil brasileiro antigo, não mais agora, mas graças a Deus, mas duas pessoas de sexos distintos, que contraem união conjugal com o objetivo de construir patrimônio em comum e constituir família. Onde é que está o amor? Não tem amor. Casamento por direito civil, isso desde a época romana, grega, que foi regulamentada isso, porque os gregos nem gostavam de mulher. Eles gostavam mesmo dos menininhos. Não tem problema nenhum. Era a cultura deles. Sócrates odiava Xantipa, sua esposa. Chamava de Megera. Olha que apelido carinhoso que Sócrates dava a Xantipa. Né? A Megera. Então veja. E eram pessoas com objetivo só de patrimônio.
Patrimônio. Então o casamento por direito civil, o casamento para a sociedade que nós temos regulamentado, não tem amor, é só dinheiro. É por isso que eu brincava e falava não casem. Porque o casamento deve ser muito mais do que isso. Constituir família é muito mais do que criar um herdeiro. É muito mais profundo do que isso. O convite aqui, quando a gente fala vamos constituir família, é constituir laços de amor e reciprocidade, porque ali naquele vínculo mais próximo de família celular, como diria Karol Wojtyla, depois Papa João Paulo II, a célula mãe da sociedade, a família, é aonde nós começamos a desenvolver os laços de amor profundo, os laços de piedade, os laços de respeito, os laços de perdão. Por isso que família é um pouco mais do que o casamento do direito civil, sim ou não? E aí Kardec coloca assim, esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para eles o devotamento. Uau! Porque escrever isso hoje, quando você tem decisão do Supremo dizendo sobre o casamento de pessoas do mesmo sexo, quando você tem decisões muito mais avançadas falando sobre constituição de famílias de outras formas que não tem problema nenhum, desde que sejam atreladas no amor e tal, é fácil. Adoção de pessoas ali relacionadas ao amor, isso é fácil, 2024. Quero ver falar isso em 1850. É esse que é a revolução. Porque isso aqui não é Kardec. Isso aqui é Jesus. Isso aqui é Jesus. Porque Kardec, quando estava escrevendo o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1862, doente, lá em Santa Adresse, que sai para fazer um retiro em 1862, 1863, e está lá intuído por escrever pelas mãos de São Luís, que é responsável por levar as mensagens de Cristo. É Cristo escrevendo isso para a gente. É Cristo. Então a gente tem que entender a profundidade. Não que Kardec não tenha o seu mérito, naturalmente teve, né? Tranquilo sobre essa parte desse mandamento? Daqui só melhora. Não matarás. Esse eu faço. Ayrton, tranquilo, esse eu já cumpri. Pelo menos um dos 10 aqui eu tô tranquilo, né? Ou, dentro do termo, é não assassinarás, tá? Aqui o mandamento falava de pessoas, tá? A gente pode fazer uma discussão se pode ou se não pode matar um outro bichinho e tal, mas não é o que diz o mandamento. O mandamento tá em não matar uma outra pessoa. Então, uma outra pessoa. O certo é não assassinarás, tá? Porque o verbo matar só tem uma conotação no hebraico, só tem uma conotação de matar uma outra pessoa. Tanto que se fazia sacrifícios no templo, isso não era considerado matar, isso não é. A gente pode até fazer uma discussão em outro momento sobre qual é o nosso direito, se a gente vai ser ou não vai ser vegetariano no futuro. Até Emmanuel já respondeu isso, vai ser. Tá? A gente não vai mais consumir a carne dos nossos irmãos. Eu decidi que nessa encarnação eu não vou ser. É um processo evolutivo que eu já decidi que não vou caminhar. Pelo menos até então. Pode ser que fique doente, pode ser que eu fique intolerante à carne, aí beleza. Mas enquanto tolerante, matarei só para dizer quem está no topo da cadeia alimentar. Um direito enquanto topo da cadeia, sim ou não? Brincadeira, senhores. Claro, o pessoal vegetariano fica nervoso com isso. Fique tranquilo. Vocês já estão no processo evolutivo, né? Mas o fato é, não estamos falando de bicho. Não estamos falando de pessoas, tá? Veja só. Então, aqui tem uma passagem muito interessante. Porque muitas pessoas pegam o Velho Testamento e dizem assim, não, porque no Velho Testamento Deus era o Deus carrasco. É? Era assim mesmo? Mudou Deus? Ele evoluiu? Ou ele já era? Ué, ou Deus era o que é, o que foi, é e será, ou seja, o imutável, o impronunciável, ou ele, como é que ele pode evoluir? Ou é a nossa interpretação equivocada sobre o Velho Testamento? Ah, então tá. Então a gente pode chegar nessa conclusão que eventualmente a gente interpreta errado o Velho Testamento. E é óbvio que ele dá, pelo texto, ele dá uma conotação de que às vezes a gente... E aí muitas vezes as pessoas falam, não, porque lá no Velho Testamento tem a lei de talião. Aí eu já... Não, peraí. Travou aqui. Aonde que tá a lei de talião no Velho Testamento? Porque eu ainda não encontrei.
O povo hebreu praticava a lei de Talião, porque a lei de Talião era um babilônico, e o povo hebreu viveu na Babilônia, e tem um código chamado Código de Hammurabi. Dentro do Código de Hammurabi está lá escrito olho por olho, dente por dente. Foi uma evolução no processo legislativo, porque antigamente eu ia lá e matava uma pessoa. Aí esse outra pessoa ia lá e matava toda a minha família. Aí alguém da minha família que não morreu ia lá e matava a tribo inteira. E aí o Hammurabi falou assim, olha, vem cá, Talião, faz uma lei que seja mais justa. Olho por olho, dente por dente. Então, se eu for lá e matar você, você tem o direito de vir aqui e matar a mim. Mas você não pode matar meu filho. Isso é uma evolução da legislação. Porque a gente tinha acabado de ser macaco, descer da árvore e estava matando o outro. Como a gente sempre fez no processo evolutivo. E aí a gente limitou, olha, pessoas civilizadas só matam no limite daquilo que você foi morto. Então, vamos equilibrar essa balança. E depois a gente foi para um outro processo evolutivo, que não é a lei de Talião, que não está no Velho Testamento, embora estivesse na cultura hebraica daquele tempo, porque naturalmente eles vieram da Babilônia, então naturalmente eles tinham essa questão. E aí, só que em Gênesis a gente encontra que não está dizendo isso. Não está dizendo que quem matou vai morrer. Está lá em Gênesis, vamos lá. Lembra o que aconteceu em Gênesis? Gênesis, então, eles foram expulsos do paraíso e tal, aí eles tinham 2 filhos, Caim, que na verdade eles tinham 3, né? Caim, Abel e Sete, né? Mas ninguém fala do Sete, que casou com uma prima, que dei, tipo, muito louco, eu perdi um pedaço dessa novela, porque acho que eu perdi uns 3 capítulos, onde é que tava? Primeiro que eu não sei onde tava o Sete, a prima do Sete, então? Porque não podia, né? Mas beleza, também bem louco essa novela, né? Parece novela da Netflix. Aqueles distópicos, assim, né? Você fala, cara, onde é que apareceu esse personagem? Né? Porque você tem Caim vai lá e matou Abel. Então ficou só o Caim que era mau. Então nós somos filhos de Caim. Aí não podia ser filho de Caim. Porque é simbólico, senhor. Não pode, né? Porque ele era mau. Como é que nós somos filhos do mal? Então nós somos filhos do Sete. Pois é, isso que da onde que surgiu o Sete, né? Bom, eu imagino, com Adão e Eva junto e tal, beleza. Mas o primo eu também não sei, porque é simbólico, senhor. E se a gente for tentar achar na história, nós temos 10 mil anos de história desse Adão até agora. E já achou ossada com muito mais tempo. A gente tem uma pintura rupestre de 25 mil anos dentro de uma caverna lá na Alemanha. E para quem não acredita nisso, beleza. Mas quem acredita, leia um livro, Uma Breve História da Humanidade. Não. Homo Sapiens, do Yuval Harari. Tá? Homo Sapiens. Tem toda a história da humanidade, se você quiser acompanhar. Então como é que o Adão tinha 10 mil anos, fazendo a regressão, e tem uma pintura rupestre? E não é uma pintura com mão humana, gente! Não, era macaco. Tá bom. Então pronto, era macaco. O macaco tá pintando agora, né? Vocês estão vendo um monte de macaco pintando. Então, o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão, Abel? Aí, respondeu ele, não sei, sou responsável por meu irmão? Afrontando Deus, né? E agora eu tenho que cuidar dos outros, não é função tua cuidar dos outros? É mais ou menos isso que ele fala. Agora, aí o Senhor disse, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber a sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim, Senhor, meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsa dessa terra, e terei que me esconder da tua face, serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer um que me encontrar me matará, porque eu matei o meu irmão. E olha o que diz Deus, simbolicamente. Mas o Senhor lhe respondeu, não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que o visse a encontrá-lo o matasse. Isso é um símbolo para dizer que aquele que comete um assassínio tem que pagar pela lei de ação e reação.
A lei é de ação e reação. Então você fez algo equivocado, você vai ter que sofrer as consequências disso e o resgate disso. Mas não é morrer. Não é lei de talião. Tanto que ele falou, ninguém vai matar você porque você matou o seu irmão. Você tem que resgatar. E o resgate pressupõe um sofrimento, que você vai andar pela terra, você vai plantar e vai ser difícil, vai ser não sei o quê. Está nos colocando as dificuldades de uma ação equivocada. Entenderam, senhores? Ou está escrito lei de talião aqui, eu não entendi? Não tá, né? Tá, Ayrton. Mas Jesus, ele vai um pouco mais profundo sobre não matar. Porque a gente acha que a gente não mata, sim ou não? Alguém já matou alguém? Recomendo que não façam, tá? Mas Jesus vai um pouco mais a fundo do que significa este mandamento. E Jesus complementa esse mandamento dizendo o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não matarás. A quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão raca, louco, né, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver a caminho com ele. Pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser julgado na prisão. Eu garanto que não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Jesus amplia o mandamento. Ele não diz que matar significa só matar. É qualquer coisa que você faça contra o seu próximo. Viola a lei de amor ao seu próximo. Entendendo? Não sou eu que estou fazendo essa ampliação. É um entendimento doutrinário maior. Jesus fala assim: nós temos o dever de cuidar, de zelar o meu irmão. E qualquer coisa que você faça será responsabilizado pela lei de ação e reação e a justiça divina. Legal ou não? Para quem quiser, fica o merchandising da minha palestra, Código Penal da Vida Futura, né? De Allan Kardec. Para ver o que acontece quando a gente viola e como que Kardec esmiuçou isso. Legal ou não? Mas o resumo, para também não ficar assim, ele diz assim, olha, aquele que matar o seu próximo, e aí cabe a nós fazer um juízo de consciência quanto nós estamos fazendo isso com o nosso próximo, matando o nosso próximo, terá que passar por um processo longo, difícil e muitas vezes penoso de reconhecer o seu erro, de arrepender-se desse erro, de sofrer aquela expiação que fez para um próximo, de reparar o mal. E aí que a gente não repetir esse erro, provar que você não vai repetir. E aí a gente chega na regeneração. Vocês querem ir para o mundo de regeneração? Para cada ponto, cada vez que você matou o seu próximo, nós temos que fazer isso. Legal ou não? Ayrton, não vou chegar nunca. Eu fazendo assim na lista da última semana já tá difícil. Calma. Porque Jesus nos deu um atalho. Ele falou assim, ó, esse é o caminho do resgate. Mas eu vou te dar um outro caminho. E esse caminho é o da caridade. Porque aquele, nas palavras de Emmanuel, aquele que labuta no bem, terá a sua pena suspensa para a eternidade. Então há dois caminhos a seguir. O caminho do Velho Testamento, de quando você mata, você tem que sofrer, tá lá, Caim e Abel, e tem o caminho de Jesus, que ele veio falar assim, faz o bem pro teu próximo, labuta no bem, um pouco mais do que os 16% e, ó, sobe mais rápido, a escada rolante de Jesus. Legal ou não? Fácil, médio ou difícil?
Facílimo. Não é um atalho. Porque se a gente tá com um problema, que a gente... Olha quantos irmãos nossos nós matamos nos últimos 10 mil... Não vou nem falar das 10 mil encarnações. Vamos pensar só nos 10 mil dias atrás. Porque nas 10 mil encarnações vai ficar difícil, a gente vai começar todo mundo a chorar, né? Mas ele falou assim, não tem problema. Você não precisa espiar todas as 10 mil vezes que a gente errou. Você pode fazer o bem, que isso vai te ajudar. Não, daí tem que parar, né? Não dá pra continuar. Se a gente veio aqui 2 aulas inteiras pra gente falar sobre isso, não pode. Não pode continuar fazendo. Tem que parar e reparar o bem. A história de Chico. Chico vai lá e psicografa 150 livros. Emmanuel chega para ele e fala assim, ó, tua missão é essa, nessa encarnação você tem 150 livros para psicografar, e aí você vai chegar, cumprir aí a tua missão dessa encarnação. E ele vai. Quando ele chega no 150, ele fala assim, legal, resgatei, né, cumpri a minha missão, tem mais algum para eu resgatar? Tem mais alguma coisa? Aí o Emmanuel falou, legal, tem mais sim. Aí ele tem mais 100 livros. E aí ele faz, quando ele chega no 250, os números são... Eu já não lembro exatos números, só para fazer ilustrativo. Mas essa história é verdadeira. E aí, quando chegou no 250, ele falou assim, então, chegamos no 250, tô feliz, E não pense que foi fácil, porque ele trabalhava o dia inteiro, atendia as pessoas, psicografava de madrugada, psicografava tanto que um dia ele estava ali psicografando, de repente um cheiro de urina. Um cheiro de urina, e ele lá trabalhando, alguém viu, ué, Chico se urinou. Ninguém teve a delicadeza de falar para ele, Chico, você precisa parar um pouquinho ao banheiro, fazer alguma coisa. Ninguém estava cuidando dele. Ele estava ali cuidando de todo mundo, mas ele estava ali urinado. Esse era o Chico. E aí... Ele falou, 250 já foi. Tem mais alguma coisa? Ele, aí, mano, pera um pouquinho. Olha, a gente puxou aqui todas as encarnações aqui e tem mais uns 100 livros aí. E aí, 350. E hoje já tem mais de quase 500 livros que ele psicografou. A partir dali foi a milha a mais. Essa é a milha a mais que Jesus fala para caminhar. Quando o teu irmão te pedir para caminhar 1 milha, caminhe também a segunda. Essa foi a milha a mais que o Chico fez. Tudo que ele fez a partir do 350 foi por amor. Porque os 350 era só para resgate. Legal ou não? Quando o teu irmão te pedir a capa, dá ele também as sandálias. Essa é a milha a mais que Jesus falou. Não cometerás o adultério. Esse é tranquilo. Esse da gente não faz. Que é não... Primeira pergunta, né? Eu já fiz essa pergunta outra vez. Quem que adultera mais? O homem ou a mulher? O que vocês acham? Hoje em dia tá difícil. Mas era o homem. Antes era o homem. Senhores, o homem adultera sozinho? É sozinho que ele adultera? Aí não tá adulterando. Ok. Uhum. E a mulher também disse que é solteira e não vai saber, né? Então, vamos lá. Todo mundo adultera igual. Primeiro a gente tem que entender o que é não cometereis o adultério, tá? Vejam, no primeiro momento a gente pensa no pacto nupcial, sim ou não? Legal. Então, claro, por quê? E foi assim na época de Jesus. No primeiro momento a gente pensa, por quê? Porque a relação mais próxima e profunda que se tinha na época dos hebreus e de Jesus, e muito antes de Jesus, era o casamento. O casamento era a relação mais íntima que uma pessoa poderia ter com outro ser humano em relação a qualquer outra relação. Então, por isso que, num primeiro momento, todo mundo pensa no casamento. Acontece que a sociedade evoluiu. E hoje a gente mantém relações íntimas, eu não estou falando de sexuais, estou falando íntimas, com sócio, com pessoas, com irmão. Então a gente mantém relações próprias. Então,
numa análise um pouco mais profunda, o que nos diz esse mandamento é que nós não podemos adulterar aquilo que nós combinamos. Se nós combinamos que o casamento pressupõe uma relação de fidelidade mútua, então nós não podemos violar. Veja, isso é uma questão de intimidade. A questão do adultério em relação a uma outra pessoa é uma questão de intimidade. Jesus nunca entrou na intimidade. Se você pegar na passagem da mulher adúltera, quando eles estavam condenando a mulher adúltera, Jesus não... O que Jesus estava fazendo? Realmente, olha só, não pode trair no casamento, pararia. Vocês sabem o que era trair no casamento na época de Jesus? Era o seguinte: se você era casado, seu esposo morreu, você foi viúva. E viúva não pode casar de novo. Porque se você casar de novo, você está violando, você está adulterando. Isso era o significado. Então ninguém nem sabe se aquela mulher era casada ou não. Ela podia ser viúva. Jesus não estava entrando. E provavelmente o era, sei lá. Jesus não entrava na intimidade das pessoas. Isso é uma questão de intimidade. A questão de Jesus era muito mais profunda do que saber o que ela estava fazendo no quarto. Era muito mais profunda do que isso. E aí, tanto que quando estava acontecendo, aquela balbúrdia, julgamento, não sei o quê, Jesus estava o quê? Desenhando na areia. Não sei o quê. Aí quando vieram para ele, falaram assim, essa é a mulher adulta, a lei manda apedrejar. O que você diz? Aí Jesus fala, agora virou uma questão moral. Porque eu não estava entrando na intimidade deles. Isso é uma intimidade deles. Agora vamos para a questão da moral. E aí qual é a pergunta do Emmanuel, que obviamente passou pela cabeça de Jesus? Onde é que está o homem adúltero? Porque se ela estava adulterando, tinha alguém adulterando junto com ela, né? Vamos apedrejar todos? Aí é uma questão moral. A lei vai ser cumprida para todo mundo? Ou só para aqueles que a gente acha que é inferior? Opa, então nós vamos começar a discutir uma moral da lei. Essa lei é uma lei justa? É uma lei ética? É uma lei correta? E aí Jesus falou assim, vamos transformar essa lei numa lei justa. Aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Então todo mundo vai apedrejar, desde que todo mundo que tem pecado seja apedrejado também. Óbvio que ele utiliza de uma figura de linguagem, não era para ficar um tacando pedra no outro. Né? Ele utiliza do raciocínio, senão fica que nem a piada que meu pai contava quando eu era pequenininho. Ele falava assim, aquele que nunca errou, atire a primeira pedra. Aí o cara pegou, pá, atirou a pedra. Falei assim, você jogou uma pedra? Eu falei assim, dessa distância eu nunca errei. Então também não é errar. Tá? É aquele que nunca picou, tá? Então não é, tem que tomar cuidado com a tradução. Vê que tradução é problemática, né? Então, é aquele que nunca não cometeu um pecado que atire a primeira pedra. Agora vamos deixar a lei justa. É isso que Jesus estava convidando. Essa lei que vocês estão querendo cumprir, ela é uma lei justa, moral, e ela é aplicável para todo mundo, ou vocês só estão fazendo injustiça com ela? Porque a discussão não é se ela estava num quarto com alguém. A discussão é se a lei era moral. É muito mais profunda do que isso. E aí o que ele falou? O que ele falou? Não, o que aconteceu? Um por um, os mais velhos foram saindo. E aí, ele era o que não tinha pecado. Pegou uma pedra e jogou nela. Viu isso? Não, o que ele fez? Antes ele falou uma outra coisa. Ela falou, você não vai me condenar? Se ninguém lhe condena, eu não lhe condeno. Eu não condeno. Eu não vou entrar na sua questão íntima. Porque o cristianismo não serve para pôr o dedo na ferida e ficar apontando um para o outro o que você fez de errado. Reconheça o seu erro e faça diferente. O cristianismo é um convite à renovação e não um convite a ficar apontando um dedo para o outro, porque senão nós vamos tacar pedra um no outro. Porque aquele que não tiver pecado, atira pedra um no outro. E aí vai ser um jogo de pedra. O cristianismo é um convite à reforma íntima. Então, não adulterar é não violar pactos. Esse é o conceito. O verdadeiro significado desse mandamento é estabelecer um laço de fidelidade. Porque aquele que não adultera é fiel. Sim ou não? Aquele que é... Então, o objetivo desse mandamento é estabelecer laços de fidelidade.
Fidelidade com quem? Em primeiro plano, conjugal, claro. Em segundo plano, laços de fidelidade para com o próximo. Nós estamos sendo fiel com o nosso próximo? Estamos sendo fiel com o nosso vizinho? Estamos sendo fiel com o nosso cônjuge? Estamos sendo fiel com o condomínio? Estamos sendo fiel com a casa espírita? Porque estabelecer laços de fidelidade é cumprir aquilo que nós combinamos. Porque começamos no pequeno para, no nível muito mais profundo, estabelecer laços de fidelidade com Deus. Quando a gente fala de fé, e aí que esse é o corolário da fé. Quando você fala assim, eu tenho fé em Deus, ninguém está perguntando se você acredita em Deus. Acreditar em Deus é uma questão pequena. Fé vem no sentido de fidelis, vem no sentido de confiança. Você quer ser o meu fiel depositário? Não é o fiel depositário? O que é o fiel depositário? É aquele que se você não pagar, eu vou lá e pago. Eu confio tanto que você vai pagar, que se você não pagar, eu vou lá e pago. Não é isso? Meu fiador. Esse é o fiador. Então, estabelecer laços de confiança. Então, o objetivo da fé, de estabelecer fé em Deus, é estabelecer laços de confiança em Deus. Porque Deus confia em você. Isso não é um problema. O problema, por isso que eu penso assim, Deus é fiel. Já viram no carro? Fico olhando aquela placa e falo assim, cara, ele tá falando uma verdade, né? Porque Deus é fiel. Agora, eu sou fiel para com Deus? Porque Deus é fiel para conosco. Deus estabelece laços de confiança. Porque se não estabelecesse laços de confiança, nós não estaríamos de pé. Se Deus fosse aplicar a mim, a Ayrton, toda a sua justiça sem misericórdia, eu não estaria aqui na frente falando. Eu não estaria de pé. Porque eu não mereceria estar aqui de pé. Pelos inúmeros equívocos que cometi em inúmeras reencarnações. Então Deus é fiel. E Ele confia que se Ele me der uma nova oportunidade, eu vou tentar não desvirtuar dessa vez. Porque Ele sabe que provavelmente das outras eu usava a tribuna para ganhar dinheiro. Ou para enganar pessoas. Então Ele confia em mim. Ele me dá uma confiança. Agora, eu confio em Deus? Porque no final das contas, nós temos que estabelecer esse laço de confiança. Porque esse é o primeiro passo em Deus. Porque não pensem que esse é o que Jesus tinha com Deus. Jesus não tinha confiança em Deus. E recíproco. Era um laço muito mais profundo. É um laço muito mais profundo. Não é um laço de confiança. É um laço de parceria. Porque espíritos crísticos mantêm um vínculo de compreensão da vontade de Deus e as executam. Isso não é confiança. Isso é parceria. No nosso nível, a gente só tem que confiar e ser confiável. Esse é o laço que a gente estabelece. Paro por aqui, vocês querem os outros mandamentos? Não roubareis. Não roubareis. Esse eu não tranquilo, então eu não faço. A gente já falou que o amor a Deus, a proporcionalidade quanto a gente ama a Deus é o quanto a gente ama o nosso próximo, sim ou não? Então a gente demonstra o nosso amor na proporcionalidade de quanto a gente ama o nosso próximo. Então aquele que subtrai alguma coisa de um outro, seja o dinheiro, o carro, o relógio, tal, é o que rouba, sim ou não? Então roubar alguém é subtrair uma coisa, até esse é o texto normativo, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Isso? Esse é o conceito normativo de roubo.
né? No caso de roubo, especificamente, é mediante violência ou grave ameaça. E furto, sem violência e sem ameaça, mas isso é uma questão humana, só pra gente. Então, toda vez que você subtrair algo de alguém que não é seu, isso, vocês concordam comigo que isso é roubar, sim ou não? Ou furtar, tanto faz, não importa. Não vamos entrar nessa discussão, sim ou não? Legal. Vocês concordam comigo que existem coisas que são imateriais, que pertencem aos outros? Ideias. Sim ou não? Imagem. Vocês concordam comigo que quando eu uso a imagem do outro sem autorização, eu estou subtraindo algo imaterial dele? Ok. Vocês concordam que paz de espírito é uma coisa imaterial e que as pessoas podem ter ou não ter e a gente pode pegar de alguém? Legal. Então, cada vez que eu pego a paz de alguém, eu posso considerar que eu estou roubando a paz de alguém? A tranquilidade. Vocês já viram aquelas pessoas que... Aquele vizinho, por exemplo, que ele aterroriza com todas as pessoas da vizinhança? Vocês concordam comigo que essa pessoa que rouba a paz? Sim ou não? Então, no final das contas, esse mandamento tem a ver com reciprocidade. Sim ou não? Se eu pego algo seu que eu não tinha direito, isso é roubo. Agora, se eu pego algo seu e te dou algo em troca, chama-se compra e venda, sim ou não? Legal. Então, no final das contas, o que diferencia um roubo de uma compra e venda é o que eu retribuo proporcionalmente, ou aquilo que a gente combina, sim ou não? Então, este mandamento tem a ver numa profundidade com reciprocidade. Você tem que ser recíproco com o nosso próximo. E toda vez que você não é recíproco, você comete, ou nós cometemos, roubo. Estamos sendo recíproco com os nossos familiares? Estamos dando a ele proporcionalmente aquilo que ele nos dá? Podemos roubar a paz dos nossos pais? Podemos roubar a paz dos nossos filhos? Podemos roubar a paz e não dar nada em troca? No centro? Podemos... Então a pergunta é, será que estamos em todas as nossas relações sendo recíprocos? Se não estamos sendo, estamos roubando. Profundo, não? E a gente achava que não roubava nada de ninguém, senhora. Pois é, exatamente. Quando somos implacáveis no julgamento do nosso próximo, não estamos roubando o papel de Deus? Não, isso aqui não tem perdão que essa pessoa fez. Não estamos roubando a função de Deus, que é julgar as pessoas? Não é a função de Deus isso? Então temos que tomar cuidado com esse mandamento. Porque isso aqui é prática do primeiro mandamento. Temos que nos atentar porque a gente acha, porque a gente não vai no mercado mais e enfia alguma coisa no bolso e sai, ou porque a gente não rouba de ninguém, que a gente não está violando esse mandamento. Esse mandamento é muito mais profundo do que isso. Todas as vezes que agimos sem reciprocidade, estamos roubando do nosso próximo, da nossa casa espírita, da nossa sociedade, dos nossos vizinhos, dos nossos pais e dos nossos filhos. Essa é uma oferta de Deus, não do outro. O outro não é um necessitado para que eu faça caridade, né? Deus, ele é um necessitado por razões X do seu processo reencarnatório que eu não sei explicar. Mas por alguma razão ele é E por caridade divina, nós, ao nos colocarmos os nossos muitos à disposição de Deus, Deus nos dá a oportunidade de evoluir. Como diria São Tomás de Aquino, se as pessoas soubessem o quão bom é fazer a caridade, o fariam até por egoísmo. Né?
Não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. Não, esse eu não faço. Esse aqui, agora tem um que eu não vou, nunca testemunho, nunca fui nem na justiça. Testemunhar pra ninguém, contra ninguém. Imediatamente, quando a gente olha esse mandamento, a gente pensa em justiça, sim ou não? Eu fui lá, nunca fui no juiz, o juiz nunca me pediu nada pra mim e tudo mais. Só que esse mandamento, Jesus ele deu uma interpretação um pouco mais profunda a esse mandamento. Então, não só, claro que existe isso, não mentir, não falar coisas falsas dos outros, né? Então, óbvio que existe essa parte. Porque o mandamento, o fato do primeiro nível do mandamento ser assim, e a gente não cumprir, tá ótimo. Não é uma coisa que a gente tem que ficar desesperado. É que a gente tem que só agora a oportunidade de ir para um nível a mais. Existe um nível mais profundo dos mandamentos. Porque senão a gente pensa que a gente está praticando os 10 mandamentos e não estamos. Nós estamos praticando muitas vezes na superficialidade. Eu nunca traí a minha esposa. Ó, beleza, agora eu sou fiel, não adulterei. Será? Esse que é o convite da interpretação à luz do Espiritismo. É a gente sair, óbvio que tem a superficialidade, e que bom que a gente já chegou nesse ponto, sim ou não? Mas agora a gente está convidando a dar um passo a mais. É um pouquinho mais. E Jesus deu esse passo a mais. Ele diz assim, como pode ser isso, disse Jesus? Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro, olha só. Olha o que Jesus disse para Nicodemos. Nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam nossos testemunhos. Espera um pouquinho. Então quando Jesus fala de não dar falso testemunho, ele dá uma outra visão. Ele fala assim, além de você não dar um falso testemunho, o que você deve fazer na vida social é falar do que você conhece e testemunhar do que você viu. Então, não prestar falso testemunho é não falar daquilo que você não conhece. Vocês já viram na rede social as pessoas que são peritas em todos os assuntos? Não é? Se começa, tem lá a enchente, lá aí o cara começa a falar e não sei o quê, ou o político tá, ou o político aquilo. Eu pergunto, você está falando daquilo que você conhece? Você estudou aquele assunto? Sigmund Bauman é um dos filósofos que eu gosto muito, ele faleceu já, mas ele cunhou aquela estrutura chamada mundo líquido moderno. Ele escrevia várias coisas. E o Bauman, ele tinha uma coisa, ele falava assim, olha, a cada época eu resolvo estudar um assunto. E ele era um filósofo e tal, e ele passava 5 anos estudando sobre aquele assunto. E ele falou, agora com a modernidade e tal, eu consigo estudar um assunto por 3 anos. E a pessoa vê um post no Facebook, ele acha que ele é perito. Não é? A gente vê uma coisa sobre um assunto e a gente é perito. E a gente começa a falar coisas. E falar um monte de coisas. E aí Jesus fala assim, você está falando daquilo que você conhece? Porque quando você falar de uma coisa que você não conhece, você está violando o mandamento. Já pensaram nisso? A gente vai ter que rever muitas vezes a nossa atitude na rede social. Nós temos que rever. Quantas pessoas falaram do que não conheciam na pandemia? Aterrorizando pessoas. Matando pessoas. Isso é violar o mandamento. Você é cientista? Você estuda a vacina? Então não fale daquilo que você não conhece. Você é político? Você estuda política? Então não fale daquilo que você não conhece. Porque se você falar daquilo que você não conhece, você pode falar, o problema é seu. Mas daí o problema é seu com o mandamento. E testemunhe aquilo que você viu. Porque mesmo assim a gente comete coisas erradas. Tem um brocado terrível, que eu não vou repetir para vocês, sobre as testemunhas no direito. Mas as testemunhas são o pior tipo de prova. Porque elas veem o mundo pela sua visão. E que às vezes é um mundo pequeno, que a pessoa está lá.
Mas pelo menos ela está testemunhando pelo aquilo que ela viu. O problema é testemunhar pelo aquilo que a gente não viu. Será que todas as pessoas... Então, no final das contas, a gente tem que falar a verdade. Sim ou não? No final das contas, esse mandamento é: fale a verdade. Fale a verdade. Mas a verdade que você conhece, que você estuda e que você testemunhou. Porque senão é melhor ficar quieto, porque você pode atrapalhar o processo evolutivo das pessoas. Então, mais uma vez, o cerne desse mandamento é a fidelidade. Mas a fidelidade com o que conhecemos e vemos. Ser fiel com aquilo que a gente conhece. Claro que no nosso nível a gente não vai conseguir falar todas as verdades. Imagina se o WhatsApp de todo mundo fosse exposto aqui. Vamos pegar agora de todo mundo, todas as mensagens, tudo lá vai ser exposto. E tudo. No nosso nível a gente não consegue ainda chegar na verdade. Mas num processo crístico, num mundo em que há espíritos puros, todos sabem os equívocos que cometeram, porque há misericórdia. Ainda não chegamos no nível pleno da verdade, mas quando chegarmos, teremos que ser fiel para com ela. Se ainda temos vergonha daquilo que nós fazemos, não podemos nos expor, porque isso vai nos causar vergonha, ok, mas faça diferente. Mude a sua atitude para que não tenha. Se você não pode contar aquilo que você fez, nem como fez, não faça. Se você tem vergonha de contar aquilo que você... Como você fez aquilo que você fez, não faça. Aliás, isso é Immanuel Kant. Não foi eu que inventei essa palavra, não. Tá bom, eu vou terminar. Não deseja essa mulher do vosso próximo. E aí a gente coloca junto só porque muitas vezes ele é interpretado de uma maneira até muito equivocada com o 10º mandamento. Não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Aqui vale uma observação que a gente coloca junto por uma questão que no cerne ele tem um significado semelhante, mas algumas pessoas de maneira jocosa pegam esse mandamento para menosprezar as mulheres, colocando como inclusive fosse a mesma coisa do asno, tá? E isso não é. Aliás, são 2 mandamentos distintos. Eles trazem ideias semelhantes, mas o primeiro numa profundidade muito maior. Porque lembra, a mulher do próximo é a relação mais íntima que o próximo tinha naquele tempo. Então, cobiçar a mulher do próximo é você violar a intimidade mais profunda do seu próximo. Já violamos a intimidade do nosso próximo, porque na relação profunda hoje, em que há outras relações de intimidade, já expomos o nosso próximo. Porque no final das contas, este 9º mandamento significa que nós não temos o direito de violar a intimidade do próximo. Muitas vezes, num término de um relacionamento, se expõe os defeitos daquela outra pessoa, coloca na rede social ou expõe até coisas absurdas. Isso é violação de intimidade. É a mesma coisa. Porque no final das contas ele é um convite a não violar a intimidade do próximo. Agora, um outro, aí sim nessa parte dos 2 mandamentos, quando ele diz que você não pode cobiçar a casa do próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, e nem nada que é do próximo. Claro que a primeira coisa importante que a gente seja não é uma violação, não é uma proibição de ter desejos. Senão isso já foi interpretado no passado. Você não pode ter desejo. Aí, como você não pode ter desejo e a gente tem, o que a gente faz? Usa silício. Já ouviram? Algumas práticas religiosas que você põe um silício na perna e toda vez que você tem um desejo para com uma mulher, por exemplo, você aperta o silício para aquilo doer bastante. Não é uma crítica ao Opus Dei, cada um segue o que quiser, mas o fato é, não é uma proibição ao desejo. Muitas vezes a gente tem desejo, sim ou não?
Desejo ter uma casa. Desejo ter uma casa melhor. Desejo de ter um carro. Desejo de ter um carro melhor. Se isso é fruto do seu trabalho... Aliás, o Evangelho, o Livro dos Espíritos fala muito claro sobre a lei do trabalho, a lei do descanso, as questões materiais, aquilo que é obtido fruto do trabalho é justo, não tem problema nenhum. O problema desse mandamento proíbe você buscar o que é do próximo. Muitas pessoas falam assim, mas eu queria ter o dinheiro do Elon Musk. Pra quê? Veja, isso não faz sentido quando a gente põe em perspectiva o espiritismo. Eu queria ter a vida daquela... Se todos nós estamos aqui num processo reencarnatório de resgate, por que o Elon Musk não tá? Pra que você vai ter o dinheiro dele? Esse é o resgate dele. E se ele empregar bem, que bom. Agora, a proibição das coisas dos outros é porque no processo reencarnatório a gente vai ter aquilo que a gente precisa. As ferramentas nos serão entregues daquilo que a gente precisa para o nosso processo evolutivo. Então, se você tiver a casa do próximo, para quê? Ora, o que nós vamos levar deste planeta? Nem o nosso corpo, né? A gente não leva nada do que a gente construiu aqui. Tudo vai ficar. E em 300, 400 anos, ninguém vai nem lembrar de você. Nem de você, nem da tua família. Talvez menos. Talvez menos. Mas mesmo que você seja muito importante, você não é, nem eu, ninguém vai lembrar. Isso tá lá. Tá lá no Êxodo. Final de Gênesis no Êxodo. Não tá dizendo isso? Um faraó que não lembrava da fama de José do Egito escravizou o povo de Israel. Não importa o quão importante você seja, você será esquecido. Pronto. Então nem você vai ser lembrado. Ou um ou outro, talvez, que fez muita maldade, talvez as pessoas lembrem um pouco mais. O fato é, nós só vamos levar dessa reencarnação o quê? O conhecimento que a gente adquiriu, a caridade que a gente fez e os amigos que a gente granjeou. Fora isso, o que mais que a gente vai levar? O corpo, né? O pessoal que vai pra academia, Alexandre foi embora, né? Não sei o que lá, academia, não sei o que lá. Vai ser o cadáver mais sarado do cemitério. Até isso você vai deixar. Isso não quer dizer que não tem que cuidar da saúde. Mas se você põe o foco nas coisas materiais, é uma felicidade efêmera. Então nós temos que... Claro, é justo desejar uma casa boa, é justo desejar um carro bom, é justo fruto do seu trabalho. Mas lembra que é uma felicidade efêmera. Porque a verdadeira felicidade é o que você leva. Aonde estará o seu tesouro, também estará lá o seu coração. Aliás, foi um cara bem bacana que disse um negócio desse. E se você deseja, e não tem problema de você desejar, lembra? Agora, se você deseja o que do outro, do processo reencarnatório do outro, isso é maluco. Porque nem você entra no céu e não deixa o outro entrar. É mais um fariseu. Então, esse é o problema da gente, esse é o mandamento. O mandamento está falando assim, cara, cuida do teu processo evolutivo. Presta atenção na tua carreira. Porque você está fazendo, não carreira profissional, na tua carreira como espírito. O que você quer ser daqui a 1000 anos? Acabei de falar de academia, mas falei bem. Então vejam. Aqui tinha mais histórias para a gente contar, mas não dá tempo da gente falar tudo sobre essa questão de desejar. Mas eu lembro, só para vocês ficarem assim o gostinho, da Rei Davi. Rei Davi que desejou a mulher do amigo. Não só desejou, como consumou o desejo. E mandou matar o amigo. É, o Davi, aquele lá, que é o queridinho da Bíblia. Bem esse mesmo. Pai de Salomão. Bem esse. Mas essa história é interessante
Porque ela também conta a história do perdão. Do perdão de Deus. E do resgate. Porque esse filho morreu. E eu imagino que uma dor de um pai que perde um filho é uma das piores dores que podem ter. Então, essa história de desejar o que é do outro pode ter consequências gravíssimas. Mas não se desesperem, porque a misericórdia divina ainda é maior. Outro dia eu conto a história de Davi. E é por isso que Kardec diz, essa primeira revelação é de todos os tempos e de todos os países. Essa é a lei, tem por isso mesmo um caráter divino. Se a gente começar a estudar com profundidade a primeira revelação e termos consciência de que precisamos ainda caminhar, precisamos ainda observar as nossas atitudes e precisamos corrigir o nosso curso, essa é a missão dessas duas palestras. Uma boa noite a todos.